E era muito corrente e muito conhecida a história de que eram os livros que sujavam as mãos. E por que sujavam as mãos? Porque havia, né, uma história de que se alguém que não fosse apto, que não estivesse de acordo, que não fosse íntegro para manusear esses livros sagrados, ele colocasse as suas mãos nesses rolos, as suas mãos estariam sujas, porque ele não era, uma pessoa, não era uma pessoa que não era uma pessoa que estivesse manuseando esses livros indevidamente. Então não estava manuseando os livros devidamente. Então isso era muito forte, só para vocês terem uma ideia de como os primeiros cristãos, como os apóstolos, os discípulos de Jesus, a igreja apostólica, a igreja primitiva, considerava a primeira parte da Bíblia, que são os textos hebraicos. Era um material santo. O pastor Misael citou, chamavam de escritura. Quer dizer, essa questão de apelidar, porque isso não está na Bíblia, é um apelido, é uma convenção que surgiu a partir, né, do cristianismo depois dos apóstolos, depois dessa época. Então, convencionou-se chamar a primeira parte das Escrituras de Antigo Testamento, por conta de uma expressão muito utilizada por Paulo, falando sobre Antigo Testamento. E os textos em grego, a partir dos evangelhos, de Novo Testamento. Mas o que se observa nas Escrituras não é uma ruptura, o Antigo Testamento que é abolido e o Novo Testamento que assume o seu lugar. Né? Você encontra a Bíblia hebraica, né, que corresponde, né, a três partes, que as pessoas costumam chamar de Tanakh, que é a abreviação aí de Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que tradicionalmente acredita terem sido escritos por Moisés, os Nevim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Já o, os textos em grego são evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, inclusive a epístola aos Hebreus e o Apocalipse. Então, isso tudo, queridos, forma um grande conjunto. E como já mencionaram vocês dois, trata-se de uma só coleção. O que acontece? Nós não podemos falar que essa primeira parte foi abolida. Não podemos falar que as escrituras hebraicas foram abolidas, porque justamente na época dos apóstolos, elas eram a Bíblia de Jesus, elas eram a Bíblia de Paulo, elas eram a Bíblia de Pedro, elas eram a Bíblia de todos os apóstolos. Por quê? Porque os textos do Novo Testamento não haviam sido escritos ainda. Então, como mencionou o pastor Misael há pouco, o trecho de Paulo chamando de escrituras, quer dizer, Paulo está se referindo ao que como escritura? Está se referindo à Bíblia hebraica, ao que as pessoas chamam incorretamente de Antigo Testamento. Porque Paulo, quando fala Antigo Testamento, ele não tem em mente as escrituras hebraicas, mas a outra coisa que nós vamos debater aqui neste programa. Então, o que Paulo está mencionando ali como escrituras é o texto hebraico. E ele está colocando todo o seu ensino,
toda a autoridade daquilo que ele fala, toda a autoridade da palavra de Deus em cima do texto hebraico. Veja só a importância que tem o texto hebraico. Como que isso pode ter sido abolido se toda a autoridade da sua pregação, se toda a autoridade daquilo que ele fala está nele, está nesse texto hebraico. O próprio Jesus, ele falou, estudais a escritura porque pensam nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam, ele dizia. Do que ele está falando dos evangelhos? Não, os evangelhos não haviam sido escritos, eles só seriam escritos décadas depois. Ele está ali falando, sim, da escritura hebraica, dando autoridade à escritura hebraica e declarando que a escritura hebraica ela possui a chave para a vida eterna, porque testifica, porque apresenta o Senhor Jesus. Então, meus queridos, esta forma como o cristianismo, como a igreja da antiguidade convencionou chamar os textos hebraicos e os textos gregos, como Antigo Testamento e Novo Testamento, é uma convenção um tanto quanto equivocada. É claro, hoje todo mundo está acostumado, então todo mundo usa, até mesmo nós normalmente utilizamos, mas se nós formos levar realmente ao pé da letra, levar com sinceridade, é, levar com atenção devida, é incorreto. É muito incorreto chamar isso. A Bíblia não menciona em momento nenhum a palavra de Deus, os profetas, Jesus, os apóstolos, qualquer um dos escritores menciona tal situação. Então, nós podemos ter a convicção de que nós temos os textos hebraicos, que é a primeira parte, e os textos gregos, que é a segunda parte, e este conjunto forma as escrituras. Nós podemos ter certeza que sempre que Paulo e os demais apóstolos, Jesus, falam de escritura, se refere ao texto hebraico. Depois, Paulo e Pedro vão mencionar também algumas das epístolas como palavra de Deus, também como comparável às escrituras. Mas as escrituras do que eles chamam de Novo Testamento, elas vão ser definidas muito mais tarde. Muito mais tarde. Somente a partir do segundo, terceiro séculos, o chamado cânone das escrituras vai ser fechado lá no quarto século. Cânone é uma palavra grega que significa régua, né? Por quê? Porque havia um padrão, né, de medição e eles levavam em conta se esses textos eram fidedignos, se esses textos eles não se contradiziam e se esses textos eram chamados de escritura. Então, cânone, ele não vai dos evangelhos até o Apocalipse. Ele vai de Gênesis a Apocalipse.